Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo com os comentários dos nossos irmãos Ney e Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Amado Pai Celestial, fonte de eterna de amor e sabedoria, reunimos nesse momento em Teu nome para abrir os corações às Tuas lições divinas e envolver nosso lar na Tua luz serena. Agradecemos pela oportunidade de estarmos unidos, mesmo à distância, conectados pela força do Teu amor e pelo ensinamento de Jesus, o nosso mestre e guia. Rogamos, Pai, que a Tua presença se faça sentir em cada canto, harmonizando nossas mentes, iluminando nossos espíritos. Envia os bons espíritos, mensageiros da paz e da verdade, para nos inspirar e orientar os nossos pensamentos e reflexões, auxiliando-nos a compreender e vivenciar os ensinamentos do Evangelho em nossas vidas. Que possamos deixar de lado as preocupações do dia, silenciar as inquietações da alma e abrir espaço para a renovação espiritual, fortalecendo-nos para as lutas diárias e espalhando o bem ao nosso redor. Pedimos permissão para dar início ao nosso Evangelho, que assim seja. Dando continuidade, vamos refletir sobre o texto, capítulo 184, intitulado Alfaias, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Jesus, Lucas capítulo 17, versículo 31. A palavra do Mestre não deixa margem a hesitações. Naturalmente, todo aprendiz vive na organização que lhe é própria. Cada qual permanece em casa, isto é, na criação individual ou no campo de testemunho a que o Senhor o conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho. Reduzido ou extenso, há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. Muita vez, contudo, a companheira, o pai e o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão. Quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada. Atenda-se, antes de tudo, ao programa da vontade divina. Exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não prejudique o serviço divino da ascensão,
por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam, transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça a opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Esse texto é importantíssimo para a nossa reflexão. Embora seja um tanto complexo, somos plenamente capazes de compreendê-lo com um pouco de boa vontade. Alfaias é o título do capítulo. Mas o que são alfaias? É justo começarmos pelas definições necessárias para uma boa compreensão. Dentro do texto bíblico, alfaias são objetos litúrgicos ou sagrados, com significado profundo nas cerimônias religiosas. No entanto, apesar do valor sagrado desses objetos, Jesus deixou claro que, no momento crucial da vida, de nada adianta preocuparmos com os adornos exteriores. Não há equívoco nas palavras do Mestre, como bem nos lembra Emmanuel. O texto bíblico em questão se inicia com a clássica pergunta dos fariseus a Jesus: quando virá o reino de Deus? Ao que ele responde: o reino de Deus não virá com as aparências exteriores. E complementa: porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus também adverte que antes que esse reino seja conhecido, ele mesmo deveria sofrer e ser rejeitado por aquela geração. E prossegue: o que aconteceu nos tempos de Noé sucederá também quando vier o Filho do Homem. Eles comiam, bebiam e casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e fez perecer a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Portanto, o texto bíblico nos alerta sobre o momento crucial da humanidade, quando, enfim, o Filho do Homem retornará. Nós, espíritas, sabemos que isso se refere à transição planetária, pela qual o mundo já vem passando, elevando-se de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse momento crucial, escolhas serão necessárias. Seja seguir o Mestre Jesus e trilhar a porta estreita da vida futura, ou não acompanhar a evolução planetária se persistirmos nos erros. E eu pergunto: adiantará estarmos mais preocupados com as alfaias do que com os valores essenciais? Com as frivolidades em detrimento dos deveres justos? Adiantará estarmos focados nas aparências exteriores em vez de na construção do nosso mundo interior? Todos nós somos seres singulares. E nessa singularidade, cada qual vive o seu entendimento e faz as suas escolhas. Contudo, é lamentável que a grande maioria de nós se deixe levar pelos prazeres mundanos e pelas opções mais fáceis da vida material. Muitas vezes, desprezamos sentimentos nobres para nos entregarmos às ilusões do materialismo. O benfeitor nos alerta para que nos precavamos contra o perigo de cultuar o exterior em detrimento do que é verdadeiro e espiritual. Que fique claro que não estamos aqui para defender o abandono do sagrado, mas para destacar que este deve ser sempre estar a serviço de propósitos divinos e fraternos. Devemos cultivar valores morais edificantes, começando em nosso lar, com aqueles que nos são mais próximos e mais queridos. Não podemos cair na armadilha de valorizar melindres pessoais ou convenções exteriores que nada cumprem nos desígnios divinos.
Após a leitura e reflexão deste texto, vale a pena atentarmos ao que realmente estamos cultuando e realizando. Estamos valorizando o que nos acrescenta na verdadeira vida? Ou estamos trocando Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, pelo caminho largo da existência sem Ele? Pensemos, meus irmãos. Paz e luz, gratidão. No capítulo Alfaias, Emmanuel nos convida a refletir sobre o valor das prioridades espirituais em detrimento das convenções transitórias e dos apegos materiais. A palavra de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas, traz uma advertência clara. Quem estiver no telhado em posição elevada de entendimento ou consciência espiritual não deve descer para buscar os objetos ou alfaias que ficaram em casa. Essa metáfora ilustra a necessidade de abandonar os apegos às futilidades e focar no essencial, especialmente quando somos chamados a uma tarefa maior no caminho evolutivo. O conceito de casa aqui representa o espaço individual do aprendizado e testemunho, o ambiente onde cada um de nós exerce as lições da vida. Nesse ambiente, encontramos não apenas desafios internos, mas também a convivência com aqueles que compartilham nosso círculo de relações, com familiares, amigos e companheiros. Esses vínculos são importantes, necessários, mas nem sempre todos alcançam o mesmo grau de entendimento ou progresso. Muitas vezes, enquanto alguns permanecem presos às zonas inferiores de compreensão, outros conseguem elevar-se espiritualmente por meio dos esforços conscientes e do trabalho contínuo. Essa diferença de níveis de consciência pode gerar conflitos e angústia. O discípulo, ao alcançar patamares mais elevados de percepção, frequentemente se vê diante de difícil tarefa de distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, entre as alfaias, os adornos transitórios da existência e os vasos essenciais que representam os valores eternos. Nesse processo é fundamental não permitir que os receios de desagradar os outros ou as convenções sociais nos desviem do cumprimento da vontade divina. Emmanuel enfatiza que o verdadeiro valor de um lar não reside nos objetos que o compõem, mas nos fundamentos espirituais que sustentam as relações ali estabelecidas. Da mesma forma, o mérito de uma pessoa não está em satisfazer expectativas passageiras, mas em sua capacidade de atender os desígnios divinos em qualquer circunstância. Essa lição nos chama a responsabilidade de agir com fraternidade, tolerância, mas sem comprometer os ideais mais elevados por causa de melindres pessoais ou convenções superficiais. Portanto, meus irmãos, os ensinamentos de Jesus e a explicação de Emmanuel reforçam a importância de priorizar o essencial, cultivar os valores eternos, manter o foco no propósito maior da vida, mesmo diante das pressões e desafios cotidianos. As alfaias da existência podem ser atraentes, mas é o compromisso com os desígnios divinos que nos conduz à verdadeira realização espiritual. Gratidão. Devemos nos deslumbrar com as facilidades, coisas que são belas, mas não nos traz nada de útil. Muitas religiões usam desses adornos, alfaias, para mudar o verdadeiro sentido da religião. A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, sem fanatismo, sem querer ser dono da verdade, e única religião do Cristo. A religião do Cristo é o amor ao próximo
respeito às adversidades, respeito às escolhas de cada um. Não estamos aqui para impor a ninguém a seguir as nossas escolhas, mas podemos inspirar outros a trabalhar dentro de suas escolhas os ensinamentos do Cristo, trabalhar em prol de todos. Seguir os desígnios do Cristo, os desígnios de Deus, cada um tem o dever de seguir aquilo que acredita, mas não tem o direito de forçar o outro a crer nas suas convicções. O fanatismo vem para atrapalhar, para afastar as pessoas da religião escolhida por nós. Todos temos o livre-arbítrio. Não, nada que reluz é ouro. Jesus esteve entre nós, não rejeitou ninguém que esteve com ele aqui neste plano, mesmo quando tentaram afastar ele dos seus seguidores. Vou complementar aqui esse texto com a leitura da questão do Livro dos Espíritos, a questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Na questão 623, pergunta: os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não o extraviaram pelos falsos princípios? Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham certamente, puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente encontraram-se grandes verdades. Na questão 625, para complementar, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir a gula e de modelo? Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus não lhe oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado no Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguém daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-se pelos falsos princípios, foi porque se deixaram dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aqueles que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas, os quais não eram senão leis humanas, criadas para servir as palavras e dominar os homens. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados dos nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo ultimamente por alguns instantes.
Levemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade e equilíbrio nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Com gratidão, encerramos nosso Evangelho. Que possamos refletir em mais esse ensinamento e levar para a nossa vida. Estamos nesse plano para aprendizado e regeneração. Que possamos usar dessas lições para nosso melhoramento e podermos continuar no trabalho do bem, à luz da doutrina espírita, junto aos nossos mentores espirituais. Conseguir levar a mensagem do Cristo a todos que buscam viver dentro dos princípios da lei divina. Que nosso Pai Maior, nossa Mãe Maria de Nazaré e nosso irmão Jesus nos acompanhem sempre. Que assim seja.